Bom dia, senhoras e senhores, conselheiros aqui presentes, conselheiros federais, convidados, sejam muito bem-vindos à nossa 24ª plenária, última do ano de 2022, sediada aqui no estado de Maceió, Alagoas, do nosso vice-presidente Cícero Rocha. Então, vamos dar início nessa manhã e, nesse momento, passo a palavra para o presidente Gessé Barbosa Lira. Bom dia a todos, conselheiros dos nossos estados, né? Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, né? Bom dia aos nossos visitantes, bom dia aos nossos conselheiros federais, né? O Barros e... Bom, só tem o Barros aqui. Maria Amélia. Maria Amélia, porque na minha cabeça, desculpe, mas a ex-conselheira federal Maria Amélia e o conselheiro federal Barros, né? Muito obrigado pela presença dos senhores, né? Muito obrigado pela presença da senhora Daphne Orion, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Muito obrigado pela presença do suplente de José Antônio, o Sandy, né? Muito obrigado pela presença do técnico industrial Josivaldo, né? Vamos agora fazer a verificação de quórum, que são atos de praxe, né, para os nossos convidados, para darmos início, de fato, à nossa plenária. Bom, fazendo a verificação de quórum, Aderoaldo Oliveira Santos. Conselheiro Aderoaldo Sergipe, presente. Ok. Conselheira Ana Carolina Moraes da Costa. Conselheira Ana Carolina, presente. Paraíba. Obrigado. Conselheiro Charles Fabrício Marques de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, CRT 03, presente. Obrigado. Conselheiro Cristiano Ricardo da Silva Santos. Conselheiro Emerson Raimundo Costa. Conselheiro Anilton Amorim Santos. Conselheiro Anilton Amorim, presente. Obrigado. Conselheiro José Américo Fonseca. Américo, presente. Obrigado. Conselheiro José Antônio Souza da Silva. Conselheiro José Antônio Alagoas, presente. Fazendo uma manifestação, porque chama a atenção de todos, né? Agradecemos ao conselheiro José Antônio, porque ele propiciou nossa entrevista ontem, né? Que, pelo que eu soube, está aí em todas as redes, né, sociais. Agradeço, José Antônio, faço de público, porque aí desperta em todos nós o mesmo interesse, né? Na TV Mar, ok. Conselheiro José Cardoso Garcia. José Cardoso Garcia, presente. Conselheiro José Janielson da Silva. Conselheiro Janielson, presente. Obrigado. Conselheiro Leandro Figueiredo Oliveira. Conselheiro Leandro Figueiredo, presente. Obrigado. Conselheiro Pedro Rosal Lira. Pedro Rosal, presente. Conselheira Suelen Keite Almeida da Silva. Sueli, conselheira, presente. Obrigado, Suelen. Conselheiro Tássio Souza de Jesus. Bom, feita a verificação do quórum, nós podemos dar início à nossa plenária de fato, né? Fazendo a execução do hino nacional. E aí eu convido a todos os presentes para nós nos colocarmos de pé para ouvirmos o hino nacional. Brilha
Dando sequência, eu quero convidar a senhora Daphne Orion, que é presidente do Sindicato dos Humanitários, para nos dar as boas-vindas. É um compromisso que ela assumiu junto com Cícero, e nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco para trazer para nós uma mensagem. São dois. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e todas. Agradecer ao presidente do Conselho, né, a presença aqui no nosso estado, e em nome do estado de Alagoas, dar as boas-vindas a todos vocês, na pessoa de Amélia Calheiros, uma parceira nossa, e do vice-presidente Cícero. Sintam-se bem acolhidos nessa terra que é só linda, né? Vocês estão vendo onde a gente mora, onde o pessoal vem passar férias. É o que a gente diz aqui, é verdade. Eu acabei de tirar uns diazinhos depois de vários anos sem tirar férias, consegui tirar alguns dias e voltar para cá. A sensação é de que eu achei que estava de férias, que estava no lugar ótimo, mas estou voltando para casa, que é melhor ainda. Então a gente segue nesse ritmo. Então sejam bem-vindos. A nossa fala vai ser breve, porque eu sei que vocês têm muito trabalho, última plenária do ano. É muito mais no sentido de destacar a importância, eu falava com o vice-presidente Cícero e com a Amélia Calheiros, dessa organização, de técnicos e técnicas se organizarem cada vez mais. Eu estava ali passando um filme na minha cabeça, né? Quando eu terminei o curso da minha graduação de psicologia, a gente discutia a síndrome de burnout e a sobrecarga de trabalho e como o trabalhador estava sobrecarregado. Quando eu fui para a pós, né, o programa de pós-graduação na UFAL, a gente já estava discutindo como que os trabalhadores iam lidar com o avanço das tecnologias e com o avanço, né, do uso da máquina, substituição à força humana, e como isso ia mudar a forma das organizações de trabalho, né, o impacto que isso teria no trabalhador. E hoje a gente discute os altos níveis de desemprego. Então, veja que escalada, né? Nós passamos nos últimos anos por um retrocesso muito grande, né? Tivemos um boom, né, do crescimento aí anteriormente, nos anos de 2003 a 2014 no país. Então, as profissões técnicas tiveram uma valorização, ampliação muito grande, importantíssimo, porque o país que saía do setor primário, onde se primariza ali o setor agrícola, entrava no campo industrial, avançava. Então, isso é um novo, o processo secundário, né, o setor secundário industrial é um avanço para os técnicos, mas hoje os países de primeiro mundo discutem o setor terciário, que é o setor de serviços. E o Brasil fazendo um caminho inverso de retorno ao setor agrícola. Nessa viagem que a gente fez agora, uns dias que tiramos, a gente foi conhecer a nascente do São Francisco, que é muito importante para a gente do Rio São Francisco. Então, eu rodei quase Minas Gerais todos. E fiquei muito triste, porque já tinha ido a Minas, e agora eu vi uma Minas que praticamente é uma grande fazenda. Virou uma grande fazenda. Você anda quilômetros e quilômetros de terra e olha para um lado e para o outro, é só plantação de café. E aí as cidades começam a ter outra cara também. Isso tem um impacto nas cidades e na vida das pessoas. Nada contra ao setor agrícola, mas é preciso dizer que em um país onde essa atividade é a atividade mais importante, é a única atividade mais importante, ele está, a nível, né, de mundo, ele está ali na base ainda da pirâmide. Porque aí a profissionalização vai ser voltada apenas para esse setor, enquanto o mundo está discutindo já o setor terciário. Então, isso me preocupou bastante. O que é que a gente tem hoje? Vocês sabem que o Sindicato dos Humanitários, quer dizer, vocês sabem não, né? Alguns sabem que o Sindicato dos Humanitários representa os trabalhadores das indústrias urbanas, né? E nós tínhamos o nosso quadro, o maior quadro era de técnicos. E hoje qual é a nossa realidade? Temos aí a antiga CEAL, que hoje é Equatorial. Quando era CEAL, né? A Amélia Calheiros sabe bem, companheiro Barros, tenho orgulho de dizer que também, né, Barros, foi Urbanitários. A antiga CEAL tinha cerca de 1.200 trabalhadores. Hoje a Equatorial conta com quase 400 trabalhadores. E aí vem o pulo do gato. Quando era CEAL, a maioria eram técnicos. Hoje, Equatorial, o que é que aconteceu com os técnicos? A maioria terceirizados.
Não está na Equatorial, está no Control da Vida, está nas empresas que prestam serviço para a Equatorial. E o que é que isso significa dizer? Relações de trabalho mais precarizadas. Então, o técnico antes na CEAL tinha um papel diferenciado, né, Barros? Tinha uma importância, era aquela mão de obra qualificada, era o respaldo que a empresa precisava para apresentar um serviço de qualidade para a sociedade. Hoje, é a mão de obra barata da empresa que presta serviço para a Equatorial. E o mesmo a gente está vendo acontecer agora com a Casal, que recentemente também passou por um processo de privatização. A Casal, que também tinha 1.000 e poucos trabalhadores, hoje o quadro está quase reduzido na metade, e o que ficou na Casal praticamente foi o setor comercial, aliás, foi o setor operacional, o contrário da Equatorial, mas muitos técnicos terceirizados também para as empresas que compraram, ganharam a concessão do serviço e foi privatizado. Então, isso tem um impacto muito grande na forma como você se organiza. Eu acredito que o Conselho já deva estar percebendo o impacto disso, porque na hora que você tem uma mão de obra qualificada, como é a mão de obra do técnico, tratada de forma precarizada, isso tem um impacto na forma como a gente se organiza também. Estar aqui fazendo esse debate, ter técnicos com essa capacidade de fazer esse debate, é muito importante, mas impacta no tamanho da organização que vocês terão e na força que vocês terão para pleitear piso salarial, melhores condições de trabalho, espaço no mercado de trabalho. Eu digo isso porque a gente sente isso também enquanto sindicato, né? Então, essa organização é importante. Trabalhar em conjunto com os sindicatos também é muito importante, porque a convenção coletiva é o grande caminho, né? É o caminho para se discutir melhores condições de trabalho, é por meio da convenção coletiva, e passa por essa qualificação que essa organização, enquanto os técnicos, pode contribuir também para fazer esse debate, né? Quanto mais gente qualificada para fazer esse debate, para resistir à precarização da mão de obra de trabalho, melhor para poder a gente ter organizações cada vez mais fortes. Graças a Deus, hoje a gente vive um clima de muito otimismo. Enquanto sindicalista, eu posso dizer isso, porque nós estamos saindo de um governo sem qualquer diálogo, onde nós não tínhamos espaço para discutir, a gente vendo o desemprego aumentar e não tinha espaço para discutir melhorias de condições de trabalho. E hoje a gente está num clima de otimismo, porque nós já temos um canal de diálogo, as centrais únicas dos trabalhadores já sentaram para discutir com o novo governo, o novo ministro do Trabalho foi nomeado, o senhor Luiz Marinho. Então, o próximo passo é que as centrais únicas sentem com o ministro do Trabalho, e um dos pontos de pauta principal é isso, é como avançar no combate ao desemprego, né? E não é qualquer emprego, né? Não é emprego análogo à escravidão, é emprego de verdade, com condições de trabalho, com qualificação, com oportunidade de crescimento, que é isso que eu tenho certeza que é o debate que vocês fazem e a gente também. Então, é unir forças, né? A gente tem dito que a gente vai em janeiro, a alegria vai tomar posse e a gente tem muita condição de reconstruir esse país, né? A gente não quer ser uma fazendinha do mundo, não. O Brasil não pode ser uma fazendinha do mundo, não. A gente tem que ser produtor de tecnologia, a gente tem que ter pessoal qualificado para investir em ciência, para poder exportar conhecimento, e isso significa ter mais oportunidade, inclusive para os técnicos, né? Porque na hora que a gente alimenta a educação universitária, que a gente investe em laboratórios, em pesquisas, você carece de mais técnicos para setor industrial, para setor terciário, que é o setor de serviço, qualifica todo mundo, então tem que ser nessa escalada. Então, muito obrigada a todos vocês, contem com o Sindicato dos Humanitários, a gente sempre está de portas abertas, a Federação Regional dos Humanitários, a sede é lá em Pernambuco, né, no Sindicato dos Humanitários de Pernambuco. Temos também sindicato lá em Sergipe, na Bahia, na Paraíba também está lá o companheiro Wilton. Então, nós somos uma rede grande e queremos andar em parceria com vocês para avançar cada vez mais, se Deus quiser. Bom trabalho e espero que tenha a oportunidade de curtir um pouquinho a nossa cidade também depois. Obrigada, pessoal. Eu gostaria de fazer o convite para se manifestar, dando a sua presença, ao conselheiro Cristiano Ricardo da Silva Santos. Cristiano.
Conselheiro Cristiano, presente. Ok. O conselheiro Emerson Raimundo Costa. Conselheiro Emerson, presente. Ok. E o conselheiro Tássio Souza de Jesus. Conselheiro Tássio Souza de Jesus, presente. Ok, muito obrigado. Né? Estamos todos os presentes. Eu gostaria de ouvir uma saudação da nossa... vou continuar chamando... Só dar um bom dia, Amélia. Vem aqui dar um bom dia para todo mundo saber que você ainda faz parte do nosso grupo, mesmo não estando na posição de conselheiro federal. Mas eu sou inscrita lá, né? Sim, claro. Eu pago a minha anuidade da CRT, claro, então estou claro. lá no federal. Bom dia para todos, é um prazer ver vocês todos de volta aqui, né? Tem uns novatos que eu não conheci na outra gestão, mas estamos aqui. Maceió, qualquer coisa que precisar da gente, tá bom? Estamos aqui. Até eu disse a América, você veio para cá e não avisou que vinha para a gente dar uma volta por aí, não foi, América? Porque a América trabalhou comigo lá no federal. Mas, assim, a hora que vocês... Não precisa vir ser só na plenária. Passou por aqui, por Alagoas, por Maceió, e quiser dar um alô para a gente se reúne, se encontra, tá bom? Sejam bem-vindos, bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Amélia. Obrigado. Gostaria também de ouvir uma manifestação do nosso conselheiro federal, Barros. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa aí, em nome de João Casado, da Paraíba, em nome de Marcos, de Pernambuco, de Gessé de Pernambuco, Sergipano aí. Vamos lá. Bom dia a todos também. Gostaria de parabenizar aí esse evento. É importante fazer essas plenárias em todos os estados, como foi feito na gestão passada e assim vem sendo feito agora nessa gestão. E importante também incluir os setores produtivos, incluir os sindicatos, como aqui está, o Sindicato dos Urbanitários, que fiz parte aí com a nossa presidente Daphne Orion. É com orgulho, receber vocês aqui no nosso estado de Alagoas, sejam muito bem-vindos. E gostaria também de frisar que é importantíssimo o estreitamento do CFT e CRT. CFT e CRT é um conjunto, não podem andar separados. Eu espero que em todas as plenárias possam estar presentes os conselheiros dos 4 estados, Zé Raimundo de Sergipe, Joanildo da Paraíba, Marcelo Barbosa de Pernambuco e eu, Adeilson Barros, de Alagoas. É importante a gente sentir, presenciar e compartilhar as informações do CFT junto com o CRT 03. As demandas são demandas comuns, não existe segregação, não existe diálogo separado. A gente precisa andar de mão dadas, já se passou o período eleitoral, vamos desarmar os palanques e andar juntos, construir um CRT, um CFT melhor. É isso que os técnicos industriais esperam e para isso nós fomos eleitos e estamos aqui para agregar esse valor. Parabéns a todos e boa reunião. Obrigado, conselheiro Barros. Apenas para lembrar a todos os conselheiros regionais que é comum o Conselho Regional fazer o convite dos conselheiros federais ao CFT. E fizemos do mesmo modo agora, fizemos o convite, talvez em razão de muitas demandas do CFT, eles não devam ter feito contato com os conselheiros federais atuais, mas o convite nós continuamos fazendo, que é de praxe, fazemos o convite ao federal, para que o federal faça contato com os seus conselheiros federais, e assim nós fizemos. Só para deixar claro o nosso compromisso com o CFT. Bom, bom, então
Então, talvez tenha sido isso. Muito obrigado, Amélia, pela lembrança, né? Bom, eu quero passar a palavra agora para os nossos diretores, dar as boas-vindas para todos nós, a começar pelo diretor Casado. Bom dia a todos, conselheiras e conselheiros e convidados. Sejam bem-vindos à nossa plenária ordinária, a 24ª. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra então agora para o nosso diretor, Marcos Alberes. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Zé Antônio por ter conseguido espaço ontem na TV, né? Foi, graças a Deus, muito proveitoso. Já está dando retorno, já estou recebendo alguns convites em Pernambuco, na Paraíba, e certamente nós iremos representar. Agradecer ao pessoal de Alagoas, né? Ao conselheiro Barros, a Amélia, acho que Ilka, que é do escritório da Irani, do escritório, e uma boa plenária a todos. Ok, na sequência o nosso diretor Cícero Rocha. Bom dia a todos, fico muito feliz em ver os companheiros de plenária aqui no estado de Alagoas, no meu estado, a qual eu moro, e dizer a vocês que tem uma boa estadia, certo? Estamos à disposição. Quero agradecer ao Sandir, conselheiro regional suplente do Zé Antônio, agradecer ao meu amigo profissional Josivaldo, um grande líder aí na nossa TRT, empresário aí de nome de estado de Alagoas. Agradecer a minha amiga Maria Amélia, a qual a gente tem assim um grande apreço, tá? E dizer a todos que eu fico muito feliz por essa estadia de vocês aqui e estar presente, ok? Obrigado. Ok, vamos ouvir o nosso diretor financeiro. Bom dia para todos, para todas. Irani, quanto tempo esteve em Aracaju colaborando conosco alguns períodos. Bom, mas eu quero agradecer a presença de todos, não é? Agradecer estar nessa bela cidade, Maceió, recepção maravilhosa pelo vice-presidente, esteve conosco. Nós, todos aqui já estiveram também em Aracaju, na Paraíba, e está sendo recíproco, isso não tem nenhum problema. Todas as cidades são bonitas quando a gente visita, até pela primeira vez, né? Vamos descobrindo aos poucos. Agradecer aos presentes, quem não pôde vir, mas veio, estamos conhecendo suplentes, né, dos titulares. É muito importante essa integração, que às vezes a gente passa um período e não conhece o suplente do conselheiro. Bom, então, de qualquer forma, estão também as ordens. O estado de Sergipe, Aracaju, tem um escritório, e todos aqueles que por lá passarem vão ter uma acolhida. Isso eu faço questão, de forma pessoal, de recebê-los. Então, agradeço de estar aqui, né? Conhecendo agora o suplente do Irã, ele já tinha falado conosco. Então, é um prazer grande nós estarmos aqui, não é? Conselheiros de todos os 4 estados, isso é muito importante, porque cada um leva para a sua cidade aquilo que aqui aconteceu. E é só pelo momento. Ok, o Cícero pediu para fazer uma observação. Na verdade, só fazer uma correção, que eu não citei o nome da nossa colaboradora Irani, que está aqui. Essa aqui é uma grande líder, está a serviço dos profissionais de Alagoas, e os colaboradores da sede, o IMA e o AMA. Então, desculpa aí por não ter citado o nome de vocês. Eu vou pegar carona na palavra do Cícero,
porque na hora que nós começamos a nos manifestar, a Irani não estava presente, né? Agradeço também a tua presença, né? E as outras que já estão conosco lá em Pernambuco, já escuta isso sempre, né? Mas, Irani, você é bem-vinda, né? O seu trabalho que você desempenha lá é satisfatório para todos nós, né? Você está de parabéns. Antes de fazermos sobre o terceiro ponto, eu gostaria que o nosso diretor financeiro, que esteve à frente do processo seletivo, ele fizesse uma manifestação a respeito deste processo que ocorreu as provas no dia 11, agora neste domingo. E, Jonas, você está com a palavra para falar a respeito. Bom, como todos sabem, teve um concurso agora nos 4 estados, né, no dia 11, para preenchimento de vagas de colaboradores do próprio Conselho. Esse concurso, ele teve início no dia 27/9, quando foi publicado o edital. Aí nós podemos considerar o primeiro passo. Nós estamos no 15º passo, dia 14 e dia 15, que é hoje. O que é que estamos fazendo hoje? Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva. São várias fases que têm que ser cumpridas. E nós estamos nessa 15ª. Nós vamos até a 23ª etapa, que é a divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação de títulos, porque vai ter algum de nível superior que tem títulos a ser apresentado. E, possivelmente, nesse período, que vai ser 31 de janeiro, é que nós vamos ter os nossos colaboradores entregue ao Conselho, para que se continue com o pedido de documentos e tudo mais, para fazer a devida posse no cargo, né? Nós já estamos precisando, vemos sofrendo muito tempo com isso. Concurso não é brincadeira, porque é recurso para todo lado, atraso, justiça, mas esse até aqui está indo bem, todas as fases, não teve maiores problemas. Alguns que teve, mas foi mais de informação e não de interrupção do processo. Então, a gente está muito feliz com essa situação, que é uma exigência também de TCU, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, que o Conselho tenha o seu quadro próprio, né, os seus colaboradores próprios. E a gente vem tentando isso, veio a pandemia, que não pôde fazer nada devido à aglomeração de pessoas em sala de aula. O processo teve que começar, e ao recomeçar tem essas etapas todas, e tudo isso é previsto em lei, não é? Os recursos, enfim, tudo isso é previsto. Então essas datas a gente não pode acelerar, tem que ser mantidas. Era essa a informação que eu queria passar. A prova foi no último dia 11, não teve nenhum problema em nenhum dos estados, problema de interrupção, nem falta, nem sala com problema, correu tudo bem. Algumas abstenções, né? Que é claro. Lamentamos a ausência, porque, inclusive, o Recife teve 40% de abstenção. Fica difícil a gente imaginar uma pessoa pagar uma taxa de inscrição e não ir fazer a prova. Mas, em conversa com colaboradoras, houve nesse período 2 concursos lá em Recife, e às vezes o cara se inscreve em todos, e lá para frente ele escolhe aquele que quer fazer. Pode ser uma coisa assim, um efeito dessa natureza. Mas até aqui está indo bem, esperamos que logramos êxito, né, nesse concurso, porque é uma necessidade que já vem há muito tempo. Então a informação era essa para todos os conselheiros e as pessoas que estão nos visitando. Ok, Jonas, muito obrigado. Dando sequência à nossa súmula, o terceiro ponto é discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior.
Como nós já tínhamos discutido anteriormente, como todo mundo recebe essa ata por e-mail, e a sugestão era que aqueles que tivessem alguma coisa para sugerir alteração, que fizesse isso, mandasse de volta para nós, porque ler a ata leva um pouco de tempo, tá certo? E na plenária passada, que foi em Aracaju, foi presidida pelo vice-presidente Cícero, né? Eu creio que, segundo a nossa assessora Wilma, todos receberam por e-mail a ata, não houve nenhuma manifestação, não é, Wilma? Eu entendo que ela pode ser colocada já em votação para aprovação, ok? Bom, mesmo assim, eu vou abrir para manifestação, não é isso? Na sequência, se não houver, a gente entra para a votação da aprovação da ata, ok? Aberta para manifestação. Bom, não havendo manifestação, vamos fazer a votação da ata. Os que estão de acordo dizem sim, os contrários não, e os que não sim nem não falam que se abstêm, ok? Aderoaldo Santos. Conselheiro Aderoaldo, sim, presidente. Ok. Conselheira Ana Carolina Costa. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, sim. Ok. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson da Silva. Conselheiro Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro Oliveira, sim. Obrigado, conselheiro Leandro. Conselheiro Pedro Lira. Pedro, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Sueli, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Então, ficamos com a ata aprovada e vamos partir para o item 4, que é a leitura e discussão da pauta. Bom, o primeiro ponto da pauta é deliberar, solicitar aos conselheiros e técnicos assessoria digital, pedido de vista do conselheiro Leandro Oliveira. Assinatura digital, ok, obrigado. Item 6.2, propostas de conselheiros devem ser de maneira física, entre parênteses, projeto, pedido de vista do conselheiro Aderoaldo Santos. Item 6.3, deliberar proposta de calendário de eventos para 2023, diretoria executiva do CRT 03. Item 6.4, deliberar portaria de diárias e passagens do CRT 03 para 2023, diretoria executiva do CRT 03. Item 6.5, deliberar através do pleno que seja nomeado um servidor para dar assistência exclusiva às deliberações das comissões, conforme artigo 88 do Regimento Interno. Conselheiro Aderoaldo Santos. Item 6.6, deliberar a aprovação do pleno de ação da fiscalização para 2023, diretoria executiva do CRT 03. Item 6.7, deliberar um seminário. Onde tem congresso, era para ter sido colocado seminário. Aí quem deseja guardar essa súmula, aí corrige de congresso para seminário. Bom, item 6.7, deliberar um seminário no âmbito do CRT 03 com o objetivo
da apresentação do Conselho a entidades do interesse do CRT 03. Exemplo, escolas públicas e privadas, diretoria executiva do CRT 03. Item 7, assunto de interesse geral. O 7.1, apresentação dos números de fiscalização de junho até dezembro. E o item 7.2, nota informativa da Comissão de Educação. Bom, então, dando início à ordem do dia, o item 6.1, até agora não foi entregue para nós o pedido de vista do conselheiro Leandro. Então, no meu entender, e segundo o regimento, nós devemos fazer sim, ok. A Wilma está me fazendo a lembrança, prudentemente, que nós deveríamos pedir a aprovação desta pauta pela plenária. Então, antes da aprovação, a gente pede manifestação, não é isso? Se alguém tem alguma manifestação, que faça, não é isso? Não havendo, em votação. Conselheiro Aderaldo Santos, se concorda com a ata, sim; se não concorda, não; ou então abstenção. Aderaldo Santos. Senhor presidente, uma dúvida. Estamos deliberando da ata ou dessa proposta? Não, a pauta. A pauta. O senhor falou alto. Desculpe. Eu até olhei aqui e repeti a... Sim, Aderaldo, sim. Ok, obrigado, Aderaldo. Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Charles Freitas, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Emerson Costa, sim. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson da Silva. Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro Oliveira, sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Lira. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Suelen, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado, Tássio. Vamos então ao primeiro ponto da ordem do dia, que é deliberar, solicitar aos conselheiros e técnicos a assinatura digital. Esse ponto foi colocado, eu não estava presente, quem dirigiu a plenária foi o vice-presidente Cícero Rocha, e esse ponto foi colocado para os conselheiros, e houve assim um entendimento que era uma questão obrigatória, não é isso? E não foi dessa maneira que foi nosso entendimento quando colocamos como ponto e pauta. Nós sabíamos que no futuro iria haver a exigência da assinatura digital, mas não era obrigado que a pessoa fizesse a sua assinatura digital, tá certo? Mas houve esse entendimento, daí o fato de ter feito um pedido de vista, mas eu gostaria até do diretor de fiscalização falasse a respeito dessa questão. Lembrando que o ponto de pauta na plenária anterior não tornava este ponto obrigatório para o conselheiro ter uma assinatura digital, mas nós já sabíamos que lá na frente isso poderia vir a ser solicitado. Então, o diretor de fiscalização vai colocar alguma coisa a respeito disso. Bom dia a todos. É isso, presidente. Como na outra reunião o tema, quem tinha proposto foi o senhor, gerou aquela discussão, né? Eu tenho assinatura .gov, tem assinatura paga, enfim. Mas o CFT, né, eles já estão com uma minuta de resolução sobre a assinatura digital para os técnicos, que é em cima do decreto 10.543. Essa é a informação que eu tenho a trazer para vocês, que eu acho que quando essa minuta for aprovada, né, a
a gente gerar uma TRT, algo do tipo, já vai ter a nossa assinatura lá dentro do sistema. O CRT já tem a minuta em cima do decreto 10.543 de 2020. Só isso que eu tinha para trazer. Ok. Feito um esclarecimento pelo nosso diretor de fiscalização, ele está lembrando essa questão, que isso vai acontecer no futuro, mas continuo a repetir, nós vamos colocar em votação, mas não é obrigado que você tenha a sua assinatura digital. Certamente ela vai ser, lá na frente, exigido quando você for entrar no sistema. Aí, na ocasião, você faz, tá certo? Mas antes de colocar em votação e pedir manifestação a respeito, o nosso conselheiro Leandro Oliveira tinha feito pedido de vista, mas não entregou nenhum material a respeito do pedido de vista. Mesmo assim, eu gostaria de saber se ele tem alguma coisa a colocar a respeito disso. Pois não? Eu tenho uma apresentação para fazer, presidente. Tu não entregou para a gente, né? Mas aqui no nosso regimento informa que a gente pode apresentar na próxima reunião plenária esse pedido de vista, o relatório. Não, tudo bem, mas você, se tivesse descolocado antes, já deixava a gente prevenido com relação a isso. Certo. Tá certo? Tudo bem. Então, de qualquer modo, eu fiz um esclarecimento sobre o que foi colocado, tá certo? Você vai fazer a apresentação, né? Porque também não vejo por que não fazer, faz a apresentação e aí então a gente vai para regime de manifestação e em seguida de votação, ok? Conselheiro Leandro, por favor. Se me permite, eu vou utilizar o data show. Perfeito. Bom dia a todos, conselheiro Leandro, né? Bom, pessoal, eu fiz a solicitação do pedido de vista na última reunião plenária, pois, na verdade, qualquer conselheiro pode pedir vista, né, sobre a matéria que está sendo apreciada. Eu pedi mais como uma medida de proteção, porque como a gente não tinha entendido o que estava sendo discutido na última reunião plenária, eu achei, porventura, pedir vista. Eu acho que o conselheiro Aderoaldo fez a mesma coisa com relação ao item que ele pediu vista também, né? Inclusive, relatar, senhor presidente, que a ausência do senhor torna a plenária um pouco mais difícil, porque houve uma certa dificuldade em entender os itens que estavam escritos na plenária, né? Na pauta. Então, é fundamental a presença do senhor, principalmente no sentido de esclarecer, né, os itens. Então, a gente teve muita dificuldade. Na plenária anterior, realmente foi assim, uma situação meio até constrangedora para imaginar alguém que acompanhou a plenária pela internet, de perceber como a gente estava tendo uma certa dificuldade em entender o que estava escrito na pauta, devido à ambiguidade dos termos e a forma como estava escrito, né? Então, esse foi um dos termos que gerou dificuldade de entendimento do grupo, que era falar sobre, deliberar, solicitar aos conselheiros e técnicos a assinatura digital, né? Então, foi pedido vista como medida de proteção. De todo modo, é um assunto que eu acho interessante a gente trabalhar, né, e abordar, sobre a importância da assinatura digital nos documentos e como esses documentos vão ser publicados no portal de transparência do CRT 03, né? A gente tem como instituição auditada pela União a obrigação de manter um portal da transparência atualizado com todas as documentações necessárias, etc. Então, ter uma assinatura digital e fazer prática disso é fundamental para dar legitimidade às documentações que a gente coloca lá no portal, né? Caso contrário, caso a gente não siga por esse caminho, tudo vai ter que ser impresso, assinado e digitalizado, né? Então, imagina numa situação em que a gente faça uma reunião de comissão, em que, em vez de ir para uma reunião de comissão de urgência, em vez da gente ter a necessidade de locomover todos os membros daquela comissão para uma cidade, para se reunir e ali escrever um documento, uma minuta, para dar publicidade, cada conselheiro pode, de onde está, do conforto de sua casa, poder contribuir com a elaboração do documento e, ao final, assinar aquele documento para que tenha a mesma validade jurídica, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem o órgão chamado ICP Brasil, que é o Instituto
o ICP Brasil, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né? Então é como se fosse a norma regulamentadora que determina as escrituras de acesso no Brasil, né? Então hoje, assim como a gente tem a ABNT e Metro, por exemplo, que são outro tipo de instituições, nós temos a ICP Brasil, que determina as regras das chaves de acesso no Brasil, né? Então hoje a forma de 2 tipos de certificados mais comuns, que é o certificado A1, que é o certificado digital, um arquivo que você instala na máquina, né? Esse arquivo ele é intransponível, é feito para aquela pessoa, para aquele computador. E nós temos um outro tipo de certificado, que é o certificado A3, que ele já é um cartão, tipo um cartão de crédito, de débito, em que você, por meio de um leitor, integra qualquer máquina e dá a mesma validade jurídica, né? Bom, eu entendo que o certificado A1 seria mais válido para o nosso caso, né? Uma vez que a gente já tem a disponibilidade dos computadores que forem entregues, e há a possibilidade de se perder o arquivo, se perder o cartão ou a leitora, né, de certificado digital. Então eu creio que para o caso dos conselheiros o certificado A1 seria muito mais válido, ok? Bom, então pensando nesses termos, eu fiz aqui o relatório para que a gente possa colocar em pauta aqui na nossa reunião plenária, né? Pedido de vista e deliberação aos conselheiros e técnicos da assinatura digital feito na plenária ordinária 23/2022. Então, o relator Leandro Figueiredo Oliveira, considerando todos os elementos que foram abordados, solicita que o CRT 03, mediante explicação exposta do relator, dê providência à contratação de certificados digitais A1, que é o arquivo digital, e futuras renovações de validade, justificado e vinculado sobre a anuência institucional do Conselheiro Regional dos Técnicos Industriais da Terceira Região, para os conselheiros regionais, diretores regionais e demais colaboradores que necessitem tratativa de formalização de assinatura. Então, ou seja, eu relato que seria importante para o Conselho do CRT 03 fazer a contratação em lote, né, verificar uma empresa que seja responsável por isso, e também de forma coletiva, eu creio que seria mais em conta, né, que seja contratado certificados digitais para todos os conselheiros, para todos os funcionários do CR 03. Muitos dos gerentes, né, gerência administrativa, gerência financeira, trabalham com assinatura de documentos, né, até os próprios diretores regionais também, e o presidente também assina muitos documentos, que eles possam, por meio de uma contratação de um arquivo digital A1, a gente fazer a assinatura digital vinculada à ICP Brasil, com todos os trâmites e a legalidade possível, né? E que assim a gente consiga dar maior legitimidade, economicidade e qualidade nas tratativas e velocidade também às tratativas feitas pelo CRT 03, né? Então, a princípio, pode até se pensar que, olha, vai ter um custo extra de fazer a contratação disso, vai sair, sei lá, R$2.000, R$3.000 a documentação. Bom, se a gente parar para pensar com o que se gasta de passagem, com o que se gasta de impressão de papéis e até mesmo a perda de tempo que isso leva, podendo uma decisão transitar mais rápido, né? Eu creio que isso tudo vai ser superado pela contratação e a qualidade que vai dar esse processo da distribuição dos certificados digitais, né? Então, eu trago essa ideia, né, essa relatoria para que seja proposta como elemento de encaminhamento do assunto que foi abordado na plenária anterior. Como ponto foi apresentado o seu relato, né, nós vamos... A gente vai aguardar uma manifestação do CFT. Não, só estou dizendo que se precisar... Claro. Bom, vamos fazer abrir o espaço para as manifestações a respeito do relato. Na sequência, nós vamos colocar em votação o relato do conselheiro Leandro. Conselheiro Aderoaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir somente um esclarecimento e chamar a atenção a uma situação que foi levantada na sessão anterior, na plenária anterior, porém, como a decisão ficou para hoje, eu creio que é pertinente. Com relação à
a condição de uso desses certificados, porque nós temos uma situação que precisa ser ponderada. As máquinas que nós utilizamos, que foram fornecidas pelo CRT-03, nós não temos autonomia de decisão sobre ela. Então, na mão de quem é que vai ficar esse certificado? A gente vai ter que mandar essa máquina para alguém instalar. Quem é que vai ter esse acesso? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. A proposta é ótima, concordo com a proposta de antemão, porém, como é que vai ser usado? Porque o certificado digital é uma assinatura, certo? Que pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar no seu nome. No caso, Aderaldo estando ausente, quem tem o meu certificado me representa. E na condição que nós temos dessas máquinas, eu abro mão desse direito. Eu continuo usando o meu particular. Era só essa situação. Ok. Diante da colocação do conselheiro Aderaldo, eu quero dizer ao senhor o seguinte: eu faço assinatura digital, os diretores já fazem assinatura digital, e para que seja feita a ação digital, no computador que eu uso, eu tenho que ter uma senha. Sem a senha, eu não entro, nem eu mesmo entro para poder fazer a minha assinatura. Então, todos nós, para fazermos a assinatura, precisamos ter uma senha. Então, bom, claro que a gente vai esperar o CFT fazer a resolução, né, conforme o nosso diretor colocou, mas eu já adianto que, para que eu faça a minha assinatura digital, eu tenho que entrar com a minha senha. Sem a minha senha, ninguém vai ter acesso a fazer a assinatura, ninguém tem. A réplica do nosso conselheiro, na sequência, o Anilton, depois o conselheiro Zé Antônio. Senhor presidente, e os demais, tudo bem. O meu questionamento com relação a isso é o seguinte: é porque nós recebemos umas máquinas que eu, particularmente, já tentei mudar a senha que veio 4 vezes e ela nega. Para mim mudar a senha, eu tenho que pedir acesso a quem me deu a senha. Eu tenho uma máquina que é minha e não é minha. Eu sei que eu tenho uma tutela sobre ela, mas eu não demando sobre ela. Por quê? Porque para mim colocar uma senha, a minha senha de uso, até hoje eu uso a que veio de lá. Eu não tenho absolutamente nada além dos arquivos aqui dentro, porque eu não posso nem mudar uma senha. Então, para alguém instalar uma senha do meu certificado na minha máquina, eu vou ter que dar a senha para alguém que vai instalar. Quando eu digo que eu vou continuar usando o meu particular, porque como eu já tenho, eu baixo o documento, assino na minha máquina e devolvo para aqui, sem problema nenhum. Porque esse é o questionamento. Nós não temos a tutela real dessa máquina. Que tudo a gente precisa fazer, não. A Caixa ficou no escritório porque a gente assinou um termo, e lá é bem claro, qualquer instalação, manutenção ou atualização é por parte do suporte. É da queijo a rato. Veja bem, você de qualquer maneira vai fazer assinatura digital, não é isso? Então veja bem, o assunto em questão é a assinatura digital, não é a máquina. Tá certo? Então, se você faz na sua máquina, você faz a assinatura digital. Tá certo? Então, veja bem, a máquina está entrando como acessório no assunto que ela não precisava entrar. Compreenderam? O assunto é a assinatura digital, que eu lembrei, né? Eu não estava presente e agradeço a Leandro a manifestação com relação ao esclarecimento, né? Eu lembrei o ponto porque eu sabia que no futuro ia ser exigido a assinatura digital por todo mundo, tá certo? Nós sabemos que a tecnologia tem avançado e isso tem sido até lembrado nos cartórios, tá certo? Então, a questão da máquina é um acessório que você usa para fazer a assinatura digital. Como você já faz na sua máquina, então você deixou claro que a assinatura digital é algo que é pertinente ao que foi colocado na plenária passada e que está sendo lembrado agora, que foi trazido pelo Leandro no seu relatório. E o que nós pedimos manifestação é sobre a assinatura digital e, naturalmente, a votação a favor de fazer a assinatura, e o fazer é você fazer a assinatura. Certo que hoje você não concorda, pode não concordar, mas amanhã você terá que ter, porque seu documento só será válido com a assinatura digital. Essa que é uma realidade que a tecnologia vem cobrando de nós. E quem não acompanhar, infelizmente, eu inclusive tinha uma conta no Banco do Brasil, na frente da Chesf, onde eu trabalhava, e para mim era excelente. A Chesf simplesmente fechou e jogou para outro local, e no outro local só tem a máquina. Rapaz, eu digo,
Só tem a máquina, a gerente só me atende online, não me atende fisicamente. Eu digo, não, agora é tudo online. Eu nem sei se ela é bonita, se ela é feia, se é solteira, se é casada, se é gorda, se é magra, eu não sei. Eu só sei que a voz é feminina, e ela me atende e diz, o que é que o senhor quer resolver? Simples assim, entendeu? Querendo ou não, eu sou atendido pela Michele, que eu não sei nem quem é, tá certo? Então, está em questão o fato da assinatura digital, não é a máquina que você usa, é só para esclarecimento diante do que o conselheiro Aderoaldo colocou. Conselheiro Anilton, por favor. Bom dia a todos. Com relação à máquina, eu concordo com o Aderoaldo, já foi discutido isso aqui. E com relação à assinatura digital, só não ficou bem claro aí o seguinte, que quem já tem não precisa fazer uma outra assinatura, não é isso? Eu penso que o CFT vai fazer essa colocação dentro da resolução, tá certo? Eu penso que vai colocar. Pronto, o conselheiro vai dar, o diretor vai contribuir. Rapidinho, Anilton, quando eu citei, aqui, ó, decreto 10.543, que é esse que o CFT, né, já tem, ou está fazendo alguma minuta em cima disso, dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o artigo 5º da Lei 14.063. Então, como nós somos uma autarquia federal, né, eu acho viável, não sei aí quem decide é o Pleno, como já é uma coisa que já está em andamento do CFT, a gente esperar que ele crie isso em cima da lei. Positivo. Positivo, esse foi o meu Eu posicionamento. acredito que seria pertinente aguardar sair a resolução para que a gente soubesse o que vai fazer. Por exemplo, se seria uma assinatura específica exclusiva do próprio Conselho, ou se pode ser utilizado a assinatura pública, né, que inclusive eu já tenho. Então, seria pertinente aguardar, já que está em curso essa elaboração aí, para que a gente não fizesse algo que mais tarde tivesse que ser refeito. Entendeu? Obrigado. Tá ok. Eu acho, viu, Anilton? Eu acho o seguinte, nós estamos discutindo aqui se nós vamos adotar ou não a assinatura digital. Quem já tem, não é problema. Se você já tem, se é Gov, se é pago, isso não está se discutindo. Nós estamos discutindo o uso da assinatura digital, porque futuramente o CFT e os CRTs vão exigir que assinemos digitalmente determinados documentos. Então não tem essa discussão se é Gov, se é na sua máquina, se é em outra, é assinatura digital. E o outro problema é o seguinte, eu tenho a minha senha, eu posso passar a minha senha para alguém e dizer assina por mim. Mas se eu não passar a senha para ninguém, outro não vai assinar de jeito nenhum, porque tem a sua senha. Isso não se discute. Como é que eu faço na máquina do CRT03? O que eu faço ali está gravado ali no IP, né? Eu não entendo muito essa situação, mas está gravado ali. Eu estou vendo, inclusive, o Leandro não está usando a máquina que foi fornecida. Então, esses documentos que ele fez aqui, isso não vai, se um dia for necessário verificar o que foi feito naquela máquina que ele recebeu, não vai estar. Então, se torna até, essa máquina é para uso. E se a gente colocar ali, mesmo tendo o controle, como diz, eu não sei bem, como disse Aderoaldo, mas você tem uma senha, você é portador daquela senha. Eu não sei o perigo, inclusive o Marcos já falou alguma vez, de alguém fazer uma invasão, um hack, alguma coisa lá na sua senha, né? Não sei. Eu não sou especialista nesse assunto. Mas o que discuto é o seguinte: quer ou não assinatura digital? Um dia vai precisar. Se quer, tudo bem. Se não, a votação vai dizer isso. Acabou. Veja bem, eu acho que é necessário. Eu não sou contra que tenha. Porém, é como o Marcos falou, se já tem uma resolução em curso, a obrigatoriedade ou opção, a gente aguardaria a resolução sair. E, por enquanto, quem tiver assinatura e quiser fazer, vai assinando com a que tem. Porque pode ser que saia de uma forma que a gente não sabe como é que vai ser, entendeu? Que tem que modificar alguma coisa. Então, seria assim, que botaria uma opção que cada um fizesse, para ir assinando até lá,
e quando sair a gente segue o que saiu na normativa. Entendeu? Com relação à máquina, é o seguinte, essa máquina, ela tem uma empresa que tem acesso remoto à máquina. Então, eu não sei se ele tem condição de captar alguma senha da gente. A gente não tem essa informação. Fica meio complicado para a gente fazer qualquer coisa nessa máquina se a gente não tem a segurança desse acesso remoto que a pessoa tem. E o que é que ele criou ali dentro, de repente ele tem acesso à senha, tudo, entendeu? Eu mesmo só utilizo quando eu estou na comissão de fiscalização, utilizando coisas só do conselho. Não tenho segurança de usar nada além disso. Infelizmente, é a realidade. Então, ok. A máquina é o seguinte, tem um acesso remoto, mas eu, de vez em quando, eu uso a máquina que me foi fornecida. Tem o acesso remoto, mas a pessoa que quer usar, ele fala comigo e passa um código. Você aceita? Eu aceito. Aí eu sei que daquele dia, naquela hora, o acesso estava com fulano de tal. Ele não tem o acesso à hora que ele quer. Eu acredito que seja assim. Mas o que nós vamos discutir agora é aquela situação da assinatura digital. Não é? Eu acho que isso aí já está decidido. Eu acho que não precisa nem votação, porque todo mundo praticamente já tem. E nós já estamos assinando, Leandro. Então, Nilton, caso a resolução saia, nós saímos na frente, porque isso é tudo que você vê aí, todos os documentos, assinatura digital. Adequa, mas eu acho que não vai ser tão diferente do que se espera. Tá ok, presidente? Presidente, palavra. Pois não, Leandro, pode falar. Só para clarificar o encaminhamento que foi proposto no relatório, eu acho de fundamental importância que a gente, mesmo quem já possua certificado digital, eu já tenho esse certificado digital, mas ele está vinculado à minha empresa. Eu não tenho um certificado digital vinculado ao CRT 03. Então eu acho de fundamental importância que, mesmo quem já possua certificado digital, que seja adquirido, seja contratado uma empresa para dar a finalidade de certificado digital vinculado ao CRT 03. Para que eu possa assinar, não como Leandro pessoa física ou como Leandro empresário, mas como conselheiro regional do CRT 03. Assim, a assinatura e ao que está vinculado àquela assinatura, eu acho que é tão importante quanto o próprio nome de quem assina. Então, de todo modo, dentro do encaminhamento eu coloquei essa informação, né, que o certificado seja adquirido e vinculado ao CRT 03, para que fique claro, inclusive para o próprio CRT 03 que vai estar pagando por esse investimento, que a pessoa não assine em outras locais que não seja o CRT 03 por meio daquela assinatura. Porque imagina, eu vou comprar uma casa e aí vou utilizar o certificado digital que o CRT 03 pagou para mim para assinar um documento do cartório, né? E aí, de repente, vai estar vinculado o CRT 03 na assinatura do cartório, que não tem nada a ver com o conselho, entende? Então, eu acho que é de fundamental importância que seja considerado também essa informação de que o certificado digital deve estar vinculado à instituição que patrocina esse certificado. Ok. Conselheiro José Antônio. Conselheiro José Antônio, Alagoas. Assinatura eletrônica já existe, né? É uma realidade nossa. Inclusive, nesse treinamento que a gente participou agora com o pessoal do CFT, o Eduardo e o Jaulim, ele nos informou que o SINCET também já existe assinatura eletrônica no SINCET. Acho que está dependendo, dessa minuta da resolução. A preocupação do Aderoaldo e do Anilton é porque a gente tomou conhecimento que essas máquinas são alugadas, né? Essas máquinas que nós recebemos são alugadas e o detentor do contrato, ele pode mexer a hora que quiser na senha nossa, né? Que ele tem acesso à senha nossa e toda a máquina. Aí a preocupação nossa é essa, a gente vai colocar a assinatura eletrônica nessas máquinas que foi passado para a gente, ele vai ter acesso à nossa assinatura, porque ele tem acesso à nossa senha. Mas, como também o diretor financeiro disse que ele pede permissão, que ele não tinha esse conhecimento, né? Que ele vai ter permissão para poder mexer, mas isso não foi passado para a gente. O que foi passado para a gente que lá em Brasília, né, que é a empresa que fornece esses notebooks para a gente, a hora que ele quiser, ele tem acesso, independente da gente querer ou não, nas máquinas. Inclusive, acesso à nossa senha. Ele acessa sem nem entrar, sem nem a gente saber.
Aí a preocupação nossa do Aderoaldo, acho que de tudo é essa aqui, de usar a assinatura eletrônica nessas máquinas que foi passado para a gente. Na nossa não, porque a nossa a gente tem a senha, só com a nossa senha, mas nessa que foi passado para a gente, a empresa detentora do contrato, ele entra na hora que quiser. Tem um código e entra na hora que quiser. É isso, presidente. Ok, conselheiro Pedro. Bom dia, Pedro Rosal. Então, eu acho que o tema já, de certa forma, já foi vencido, né? Porque o diretor de normas técnicas já falou sobre o tema, que já está sendo abordado pelo federal. A proposta de Leandro também é muito satisfatória. Eu só trago como recomendação que as próximas situações seja trazido a proposta, ou seja encaminhado antes, ou seja no dia entregue, porque agora eu não consigo ver a proposta. A proposta já saiu do Data Show e eu não consigo olhar e ler e ver o que é que tem de conteúdo, né? Mas eu acredito que não tem muito o que discutir. Essa questão do computador já é outro tema e o que a gente está tratando aqui é a aprovação ou não dessa assinatura que todo mundo já vai ter que ter. Ok, não havendo mais manifestação, em regime de votação, o pedido de vista, o relatório do pedido de vista do conselheiro Leandro. Os favoráveis ao relatório votam sim, os contrários votam não, e os que não desejam votar nem sim nem não podem se abster, ok? Então, conselheiro Aderoaldo. Aderoaldo, sim. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, CRT 03, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Conselheiro Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro José Antônio da Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson da Silva. Conselheiro Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro Oliveira vota sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Lira. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Suelen, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Sim, presidente. Obrigado. Mais uma vez, é aprovado por unanimidade o relatório do conselheiro Leandro Oliveira sobre o assunto em questão. O item 6.2, propostas de conselheiros devem ser de maneira física, projeto, pedido de vista do conselheiro Aderoaldo Santos. Mais uma vez, eu soube que não houve um bom entendimento a respeito do assunto, quando foi citado o termo projeto, né? A gente sabe perfeitamente que projeto é algo muito mais robusto, né? Faltou talvez um pouco de esclarecimento a respeito do que foi colocado como projeto. Na verdade, não seria o termo projeto, né? Mas, assim como nós fizemos a correção no item 6.7 de congresso para seminário, porque de repente há um certo conflito no entendimento das palavras congresso, seminário, simpósio. Há muita gente que ainda confunde, né, o que é congresso, o que é seminário, o que é simpósio, né? E de repente veio a palavra projeto e criou esse problema. Mas a questão na ocasião da plenária em Sergipe era para que o conselheiro trouxesse fisicamente seu pedido de alguma coisa para que ficasse registrado
para o futuro, né? Eu diria para os anais da história, é que naquela plenária foi feita uma colocação pelo conselheiro fulano da tal, que trouxe instrumento que falava daquele assunto. E o instrumento nada mais é do que uma folha de papel escrita, né, pelo conselheiro pedindo algo. E aí o termo projeto causou esse problema, mas eu conversando com o conselheiro Aderoaldo, ele entendeu, mas ele vai trazer o seu relato sobre o pedido de vista, e nós devemos ouvir, e na sequência nós vamos fazer manifestação sobre o relato do conselheiro Aderoaldo, e na sequência faremos a votação sobre o relato do conselheiro Aderoaldo. Conselheiro Aderoaldo, com a palavra. Senhor presidente, gostaria de possível utilizar os... Certamente. Bom dia mais uma vez. Em resposta ao pedido de vistas, nós trouxemos aí as considerações da Lei 13.639, o artigo 24 do Regimento Interno, o artigo 25, o artigo 50, e o relato foi o seguinte, que nos assuntos da ordem do dia, da sessão plenária 23, que se resolve nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, na cidade de Aracaju, em Sergipe, o item 6.1 de origem da mesa diretora, proposta pelo presidente do CRT-03, Gessé Barbosa Lira, propõe deliberar que propostas de conselheiros devem ser de maneira física, entre parênteses, projeto. Então, a proposta, como já foi dito aí, gerou uma certa insegurança. E sobre a discussão, no momento da discussão foi levantada a questão que existe uma diferença entre proposta e projeto, gerando as dúvidas para os membros do plenário e, consequentemente, a falta de segurança para a aprovação da proposta. Analisamos aí, colocando algumas situações onde a proposta, ela é a sugestão, aquilo que se propõe, que se sugere, e o projeto já vem, como o presidente falou há pouco, um documento mais encorpado, mais bem elaborado, com uma determinada quantidade de informações e até planos de execução. Então, essa aí foi a diferença que gerou aí essa situação. E, decorrente das análises, podemos concluir que não há motivos para o indeferimento. Contudo, se faz necessário que a redação ela seja mais clara, para que o entendimento fique coeso a todos. E, sendo assim, nós trouxemos aí uma proposta que ela possa ser aprovada da seguinte maneira, de acordo com o entendimento do Pleno. Deliberar que as propostas de conselheiros deverão ser apresentadas por meio de documentação física, assinado pelo seu proponente, elaborado de maneira clara e com apresentação de embasamento legal, o qual será entregue à mesa após apresentado no ato da proposta. Então, nada mais que um documento físico, não um projeto, mas sim um documento que vem aí esclarecendo, para que amanhã ou depois, mas a proposta não foi essa. A gente aprovou uma situação e está sendo posta em prática outra situação. Então, aí é a nossa resposta ao pedido de vistas. Quero informar que foi entregue à mesa antes do início da sessão. Estou entregando agora aqui o assinado, que, se aprovado, vai ser colocado nos arquivos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Aderoaldo. Ele foi sintético, mas bem esclarecedor, não é isso? Como nós vamos fazer a votação sobre o relato dele, né? Antes disso, eu abro para manifestação pelos conselheiros. O conselheiro Anilton quer fazer uma manifestação a respeito. Presidente, gerou uma dúvida também na área anterior com relação à entrega desse documento. Se ela seria escrita em papel e entregue fisicamente, pessoalmente, ou se poderia ser entregue via e-mail, que eu acho que seria de bom senso, entendeu? Porque não ficou claro essa entrega física, como o Aderoaldo botou aí, seria um papel, um documento escrito e assinado,
mas se poderia ser entregue também via e-mail, né? Oficialmente pelo e-mail do Conselho. Respondendo à tua colocação, eu não vejo dificuldade que você nos mande por e-mail, né? O tema vai ser colocado na pauta e você nos mande por e-mail. Naturalmente, nós vamos ter que imprimir para poder, quando nós citarmos o ponto de pauta X proposto pelo conselheiro fulano de tal, eu vou estar com o material dele na mão e vou citar para todos os conselheiros que o conselheiro X apresentou seu ponto de pauta fisicamente. E aí eu faria uma leitura para que todo mundo fique sabendo o que é que você sugeriu, tá certo? Ou ele pode trazer fisicamente e entregar agora, como o Aderaldo fez com o seu relatório do pedido de vista, ok? Pronto, positivo. Então, que seja acrescentado no relatório dele essa questão aí, que pode ser entregue via e-mail, antecipado, né? Ou na hora da plenária fisicamente. Ok? Obrigado. Ok, então fica registrado que o conselheiro Aderoaldo depois acrescenta esse ponto, né? Que para mim fica muito claro que pode ser fisicamente ou pode ser por e-mail, mas gostaria de saber se existe mais alguma manifestação a respeito. Não havendo, em votação, o relato do conselheiro Aderoaldo a respeito do item 6.2. Novamente, os favoráveis votam sim, os contrários não, e os que não querem votar nem sim nem não podem se abster. Conselheiro Aderoaldo. Conselheiro Aderoaldo, sim. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Conselheiro Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Janielson, sim. Janielson, desculpe, Janielson, mais uma vez. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro, sim. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Conselheira Suelen da Silva. Suelen, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Mais uma vez, por unanimidade, aprovado o relato do conselheiro Aderoaldo, lembrando que ele irá acrescentar a sugestão do nosso conselheiro Anilton na questão da entrega da proposta, que pode ser física na hora da plenária ou pode ser anterior por e-mail, que a mesa então irá imprimir para fazer a leitura por ocasião da plenária, ok? Vamos agora ao item 6.3 da nossa plenária. Deliberar a proposta de calendário de eventos para 2023. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Novamente, os favoráveis, sim, os contrários, não, e os que não desejarem votar nem sim nem não, têm o direito de se abster. Conselheiro Aderoaldo Santos. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Conselheiro Cristiano da Silva. Aliás, desculpe. Conselheiro Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva.
Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Conselheiro Janielson, me abstenho. Ok. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro, sim. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Suelen, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro Aderoaldo. Conselheiro Aderoaldo, sim. Obrigado. Vamos então ao item 6.4. Deliberar a portaria de diárias e passagens do CRT 03 para 2023. Em discussão. Bom, não havendo manifestação, em regime de votação. Os favoráveis, sim. Os contrários, não. E os que não desejarem votar nem sim nem não, têm direito de se abster. Na manifestação? Vai falar? Bom, eu gostaria que nós estivéssemos atentos, aí se porventura eu não vi o Leandro, mas para os quesitos, né? Em regime de manifestação, então você fazer sua manifestação, para quando entrar no regime de votação, a gente não ter que retroceder, porque nós estamos tendo cuidado de fazer isso. Bom, o item 6.4, o nosso conselheiro, aliás, 6.4, o nosso conselheiro Leandro quer fazer uma manifestação, em seguida o conselheiro Anilton. Senhor presidente, é mais no sentido de saber se vai ser feita alguma explicação sobre a portaria. Ela foi enviada para o nosso e-mail, né? Mas se vai ser feita alguma apresentação, alguma abordagem em cima da portaria. Olha, veja bem, na hora que a gente manda tudo isso para os conselheiros, fazerem uma leitura, é uma praxe já, então nós já somos conselheiros há um mandato, 4 anos nós observamos isso, né? E nós mandamos a portaria para todo mundo ler e fazer a sua manifestação, já criar a sua manifestação, porque é algo corriqueiro, né? Todo ano nós fazemos aliás, final do ano, a gente faz a apresentação dessa portaria, que ela é baseada no INPC, não é isso? Está colocado na portaria esse valor, não é isso? E o valor foi 8 e alguma coisa, que nós seguimos o CFT, exatamente para que não houvesse desconforto, porque o CFT fez uma coisa, o CRT fez diferente. Nós seguimos o CFT, se vocês observarem, o índice do CFT foi 8 ponto alguma coisa, e nós colocamos o mesmo valor. Eu acho até que esse valor ultrapassa um pouco o INPC, não é isso? De certa forma, traz mais conforto para todos os conselheiros e nós também, no quesito de áreas e jetões. Então, tudo isso está sendo enviado por e-mail. E, considerando a colocação do Leandro, nós seguimos o CFT, ok? Conselheiro Anilton. Presidente, eu pedi para falar, porque é o seguinte, até o presente momento, eu não recebi nada no meu e-mail referente à pauta dessa plenária. Inclusive, eu conversei com a Wilma, está havendo algum problema, não sei se é configuração, alguma coisa, que muita coisa não chega, entendeu? Então, na verdade, eu estou voando aqui, não estou sabendo de informação nenhuma. Mas aí, se eu puder dar uma explicação rápida, tudo bem. Se não puder, eu vou me abster no voto e sem problema. Eu vou passar para o diretor financeiro, porque ele é homem da finança, ele pode dar uma resposta melhor para você, tá bom?
É o homem da finança, né? Olha, é o seguinte, isso é determinação, inclusive, dos nossos órgãos controladores. As diárias e jetões, sejam diárias, jetões, representação, tudo. Isso é no governo federal. Pode ser reajustada uma vez por ano, tendo como índice o INPC, o índice oficial do governo. Nós adotamos o mesmo valor, o mesmo índice praticado pelo CFT, de formas que não temos nenhuma ingerência nesse índice. O que a gente podia falar e dizer o seguinte, vamos manter o do ano anterior. Mas como tudo tem uma inflação, essas coisas todas, então a gente adotou esse índice. E o segundo, Anilton, é o seguinte, quando você não receber, sabendo que a plenária seria hoje, horário e tudo, entre em contato com a secretaria para que resolva com antecedência que você não recebeu, que ela manda com a antecedência, Wilma, você manda a pauta. Manda com 5, 4 dias. Se nesse período não chegar, entre em contato com ela para ver se não tem esse desconforto de hoje você não saber a pauta e não ter lido tudo que foi que os outros receberam. Eu acho que só Anilton é quem não recebeu, né? Deve ter algum problema. E junto até com ela mesmo, você consulte lá o setor de TI para ver se a sua máquina tem algum problema. É só isso. Então, continua em discussão, é isso? Continua em discussão. Leandro? Alguém quer se manifestar mais? Bom, Anilton, satisfeito, Anilton? Ok, muito obrigado. Ok. Bom, então, em regime de votação, os favoráveis votam sim, os contrários votam não, e aqueles que não desejam votar nem sim nem não, podem se abster, ok? Conselheiro Aderaldo Santos. Sim, senhor presidente. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Charles de Freitas, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro, sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Sueli, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. É aprovado por unanimidade o item 6.4, 6.4. Já estava vendo a leitura aqui diferente. Vamos dar sequência agora para o item 6.5, que traz para nós a seguinte redação: deliberar através do pleno que seja nomeado um servidor para dar assistência exclusiva às deliberações das comissões, conforme artigo 88 do Regimento Interno. Antes de colocar em regime de manifestação, o diretor Jonas quer fazer algum esclarecimento sobre esse ponto. Tá ok. Esse item aí já é uma solicitação nossa da diretoria e estamos aguardando o resultado aí do concurso, que nós vamos ter esse pessoal para suprir essas necessidades das reuniões de comissão e até de plenárias, que tem uma pessoa específica para em toda reunião de comissão ela estar presente para secretariar, arquivar, solicitar, informar para os membros da comissão todas aquelas situações que eles desejam saber.
e as pessoas também se dirigem àquela pessoa. Então, nós estamos esperando só o concurso, porque hoje, mesmo sabendo da necessidade, nós não temos ninguém no CRT que possa desempenhar essa função, a não ser que duplique a pessoa que faz alguma coisa, passe também a fazer essa. O Aderoaldo tem alguma manifestação a fazer sobre o assunto, que foi ele que levantou essa questão. Colegas, me permitam fazer algumas considerações com relação a esse pedido. Nós temos aí reuniões regulares das comissões, acabamos de aprovar um calendário que vão continuar acontecendo, porém, hoje, quando nós precisamos acionar alguém dentro do CRT, nós ligamos para quem? Para quem estiver disponível. Então, a nossa intenção do pedido, a intenção do pedido é que, após a deliberação do pleno, se assim acontecer, os coordenadores de comissão, nós vamos nos reunir, vamos entender a necessidade, vamos expor a necessidade de cada comissão, e como o diretor falou, nós não estamos solicitando que seja criada mais uma despesa. Nós vamos aguardar o chamado do concurso e vai ser nomeada uma pessoa, e essa pessoa ela vai ficar para dar suporte a todas as comissões. Comissão da Educação deixou uma situação para ser resolvida, nós vamos ligar, fulano ou fulana, já falou com o Gessé, já falou com o Casado, foi falado com o Márcio, para alguém que possa ter esse jogo de estar aqui na comissão, fazendo nas plenárias, fazendo essas anotações, porque hoje a gente liga para o Wilma, volto a dizer, a gente liga para quem estiver desocupado, e na realidade lá não tem ninguém desocupado. E algumas situações das comissões estão ficando para trás. A gente está fazendo reunião sobre reunião e as pautas estão lá. Por quê? Na realidade, está havendo uma displicência da diretoria? Não, não é isso. Só que, do nosso ponto de vista, precisa que alguém tome conta disso de perto como função. Tá? Essa aí era só a observação que eu gostaria de fazer. Alguém mais deseja se manifestar? Leandro, conselheiro Leandro. Bom, essa pauta aí que o Aderoaldo trouxe é uma pauta muito importante, né? Inclusive, a gente pode se espelhar no CFT como método de condução, né? Que para cada reunião de comissão ordinária que o CFT tem, sempre há um funcionário, um secretário para aquela comissão em específico, né? Eu não digo que a gente deva copiar a ideia na integridade, mas se espelhar nela, de disponibilizar esse pessoal que está entrando, né? A partir do concurso, que já esteja no contrato de trabalho deles, esse tipo de função de prestação de apoio às comissões e que eles participem nas comissões, né, como aquele pessoal que fica fazendo a súmula, né, a reunião, assessorando isso, de um modo geral, que eles possam fazer a minuta, né, da reunião, que eles possam acompanhar isso tudo que está sendo discutido na reunião e que façam o encaminhamento das deliberações, que eu acho que é uma das principais dificuldades, né? Porque, por exemplo, nós como conselheiros, a gente participa da comissão, a gente delibera, mas não vemos o resultado dessa deliberação caminhando, né? A gente manda o arquivo para frente e não sabemos como é que está a tratativa disso depois daquela reunião, né? Então, esse secretário, esse apoio de comissão seria fundamental nesse sentido para, primeiro, auxiliar nas reuniões, né, na tomada de encaminhamento das decisões e também ter aquela pessoa responsável para que a gente possa estar em contato para saber como é que está o andamento daquelas discussões que foram feitas nas reuniões. Então é uma ideia muito boa e que a gente pode se espelhar no CFT como método de condução para isso. Ok. Mais alguém deseja se manifestar sobre essa matéria? Em regime de votação, mais uma vez, os favoráveis votam sim, os contrários não, e aqueles que não desejam votar sim nem votar não têm o direito de se abster. Conselheiro Aderoaldo Santos. Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Muito obrigado.
Conselheiro Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, sim. Muito obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Emerson Costa, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Conselheiro Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro, vota sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Sueli, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Após a votação, eu trago para conhecimento dos novos conselheiros, e talvez até os que já foram conselheiros no primeiro mandato, que este pedido feito pelo conselheiro Aderoaldo foi algo que foi discutido no primeiro mandato, né? Mas enfrentamos várias turbulências, porque esse entendimento nós já tínhamos no primeiro mandato, porque nós entendíamos que toda a comissão tem que ter um apoio que acompanha o que foi discutido, ajuda inclusive na elaboração do relato, né? E acompanha o dia a dia para dar resposta aos membros da comissão no momento que ele fizer um questionamento. Mas, infelizmente, não progrediu, foi também um momento da pandemia, criou um problema, né? E aí aproveito para, nessa meu relato, lembrando a Newton, a questão da diária, que nós, inclusive, teve um ano que nós não fizemos reajuste por conta da pandemia, não me lembro se foi 2021 ou se foi 2020, eu sei que um ano a gente não fez reajuste, né? Assim como outros conselhos fizeram o mesmo por conta da pandemia, mas essa preocupação nós já tínhamos, porque nós sabemos que as comissões precisam desse apoio, né? Para poder estar elaborando os relatos que serão entregues para a diretoria. Mas foi boa a presença do conselheiro Aderoaldo, né? É um conselheiro que está exercendo o seu primeiro mandato, mas já preocupado com o trabalho das comissões e na elaboração dos seus relatos, que devem estar registrados e fazer parte dos compêndios do Conselho, né? O item agora é o 6.6, deliberar a aprovação do plano de ação da fiscalização para 2023. Isso é uma propositura do nosso diretor de fiscalização e ele já está pronto aqui para fazer a apresentação. Bom dia novamente. Esse plano, presidente, eu já tinha enviado, acho que cerca de uns 10 dias a todos os conselheiros, né? O que foi que a gente fez? A gente pegou os 4 estados, como a gente tem gente em Recife, um exemplo, Pernambuco tem gente em Recife, gente lá em Leandro, Petrolina, Caruaru, a gente pegou e fez divisão, tipo as GERs de saúde. Eles não criam aqueles regionais, né? Regional tal, pega 15 cidades. E a gente fez esse plano em cima desse... Metas. A partir do previsto na resolução 190 de 2022, propomos a adoção de 4 metas de ação da fiscalização dos conselhos regionais e federais para 2023. Nossos objetivos, atividades e projetos de fiscalização para execução em 2023. Item 1. Investimento permanente em novas tecnologias, transformação digital, equipamentos e em capacitação, visando o aprimoramento da fiscalização. 2. Promover o desenvolvimento da fiscalização por meio do fortalecimento das relações institucionais e acordos de cooperação técnica do CFT e CRTs com órgãos públicos e privados. 3. Promover a conformidade das ações de fiscalização
com as normas do CFT e dos órgãos de controle. 4, promover a redução da inadimplência e do exercício ilegal por meio de ações de fiscalização, de acordo com as normas do CFT e dos órgãos de controle. Lá, Pernambuco. Pernambuco ficou dividido nessas regiões, ó. Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Agreste Pernambucano, Mata Meridional Pernambucana, Metropolitana de Recife. Pronto. A gente pegou as cidades, municípios da mesorregião Sertão de Pernambuco. O que foi que eu pensei? Vamos lá um exemplo. Araripina. Vamos lá que a gente é convidado para dar algum evento, alguma palestra na cidade de microrregião Araripina. Inclui essas 9 cidades aqui, certo? A gente não vai sair de Recife, né, caso o Leandro lá mais perto possa não, para ir para uma cidade dessa fazer apenas uma ação. A gente, dentro do sistema, o que foi que eu pensei? Verifica se tem alguma demanda dentro dessas 9 cidades aqui, porque a gente, quando for, a gente não vai exclusivo para uma ação, certo? Aí entra fiscal, conselheiros, diretores na prática. Vamos lá que a gente verificou no sistema que foi gerada uma TRT em granito, certo? O fiscal vai lá. Vamos dizer que Euricuri, a gente recebeu uma denúncia, Bodocó, enfim, a gente vê um apanhado para quando a gente for para uma ação, a gente fazer no mínimo 6 ou 7. O que foi que a gente pensou? Vamos lá, Araripina, a gente tem escolas técnicas, né? Prefeituras, comissão de licitação, cartório, corpo de bombeiro, junta comercial, rádio, enfim, eu estou fazendo por alto aqui. A gente vai fazer todo esse levantamento, eu estou falando para um, mas vai se estender para todos, né? Todos os regionais. Deixa eu mostrar outro estado aqui. Pronto, Sergipe. Ficou Sertão Sergipano, Leste Sergipano e Agreste Sergipano. A mesma coisa, a gente fez essa divisão. Quando sair para uma ação seja em órgão público, uma escola técnica, uma escola privada, enfim, a gente tem que cobrar uma série de ações. E basicamente é isso, né? A gente pegou os 4 estados, dividiu por micro-regiões. Aí eu queria ouvir do Pleno, se vocês aprovam, se tem sugestões de melhoria, e isso foi o que a fiscalização preveu para 2023. Está aberto à discussão. Dúvidas, perguntas, sugestões? Em discussão, a propositura do diretor Marcos. Não, isso é da gente. Aberta as inscrições, conselheiro Cristiano. Quanto à divisão, tudo ok aí, está vendo a questão das regiões. Agora, quanto às ações, assim como você colocou, a ação dela abranger todas as atividades, né? É necessário também incluir nesse planejamento ações específicas, de atividades específicas, mais direcionadas. Por exemplo, a gente sabe que o fiscal que vai estar lá, né, ele está apto a fiscalizar todas as atividades, né, de todas as áreas técnicas. Mas a gente tem demandas. A gente tem demandas específicas, como um exemplo que eu já falei, por exemplo, de eventos, né? Eventos temporários. Esses eventos temporários, eles têm datas específicas. Por exemplo, emancipação de uma cidade, essa é uma data definida. Carnaval é data definida. São João é definida, né? E nessas datas são realizados eventos temporários,
que são aqueles das festas, né? Nas festas, elas são armadas estruturas metálicas, estruturas com geradores de energia, que é equipamentos de som, iluminação, tem a parte de projetos contra incêndio e pânico, entendeu? Esse está sendo um exemplo dessa atividade específica que eu estou dando, mas tem outras atividades. Então, assim, a gente pode fazer também um planejamento durante o ano em cima dessas datas. Levantar todas as datas que são fixas. Pode existir uma variação, porque a cidade ou o carnaval pode não ser naquela data, mas, né, pode haver aquela mudança, e a gente ajustar nessas datas. E então, eu gostaria de sugerir que se coloque no planejamento esse tipo de ação, né? Eu já me dispus, inclusive, até apresentar um tipo de ação em cima disso aí, dessa atividade. E, inclusive, estou querendo entrar até na comissão de fiscalização. Eu não sei, já está composta, mas eu gostaria de entrar. Não sei de que forma poderia a gente rever aí, se existe a possibilidade, porque eu gostaria de contribuir nessa parte de fiscalização. Marcos, eu concordo, acho uma ideia muito boa e louvável que você aprontou, mas eu sugiro que a gente reúna a comissão de fiscalização e detalhe cada ação dessa para que não haja dúvida com as regionais e com quem vai fazer a execução. Então, esse detalhamento, a gente pode pegar a opinião dos conselheiros, não tem problema nenhum, e dentro dessas opiniões a gente fazer esse detalhamento dessas ações para que ela fique bem definida e sem dúvida alguma. Ok? Só respondendo a Cristiano e a Nilton, justamente é isso. A princípio, o que a gente fez foi separar por regionais. Mas essas ações de festa, São João, Carnaval também, vai entrar. É por isso que eu digo, quando a gente for convidado para alguma palestra, né, que se avise uma semana antes, porque tem como a gente fazer esses monitoramentos dentro do SINCET, né? A gente já olha se vai ter algum evento próximo, shows, emancipação, e a gente sabe. Um exemplo disso foi que eu e o conselheiro Charles, né, a gente foi ali vizinhar o conselho do Marco Zero fiscalizar um evento, né, e para surpresa, TRTs, tá entendendo? Mas tudo isso que você falou e que a Nilton levantou está contemplado. A primeiro momento, eu só queria a aprovação dessa divisão, mas as ações a gente vai sair direcionado, para não sair avulso, mas muito boa contribuição. E o que eu tinha para trazer era isso. Alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão de alteração, enfim, fiquem à vontade. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Bom, feita a apresentação pelo nosso diretor de fiscalização, em regime de votação. Mais uma vez, os favoráveis votam sim, os contrários votam não, e aqueles que não desejam votar nem sim nem não têm o direito de se abster, né? Conselheiro Aderaldo Santos. Aderaldo, sim, senhor. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Charles de Freitas. Conselheiro Charles Freitas, CRT 03, sim. Obrigado, conselheiro Charles. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo Rosário. Américo, sim, presidente. Obrigado. Conselheiro José Antônio Silva. Conselheiro José Antônio, sim. Obrigado.
Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Conselheiro Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro vota sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen da Silva. Conselheira Sueli, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Eu queria fazer uma observação para a manifestação do conselheiro Cristiano da Silva a respeito de compor a comissão. Certamente qualquer conselheiro aqui pode contribuir com qualquer comissão. Participar da comissão agora, oficialmente, não é possível porque a comissão já foi composta no momento legal, tá certo? Mas, querendo trazer uma contribuição para a comissão, e diante da sua manifestação agora, certamente a comissão de fiscalização, ao lhe ouvir agora, pode pedir-lhe a contribuição necessária dentro do assunto que estiverem discutindo. E aí não tem nenhuma dificuldade, tá certo, conselheiro? O nosso vice-presidente quer fazer uma colocação e, na sequência, gente, eu queria fazer uma interrupção da nossa plenária, porque recebi uma ligação de caráter urgente do CRT-03, cuja resposta tenho que dar até o meio-dia, e vemos que está reunidos todos nós, tá certo? Nós vamos para uma sala ali, a diretoria, vamos fazer uma discussão e precisamos nos ausentar, tá certo? Então, a gente vai ficar apenas com o item 6.7 e os itens 7.1 e 7.2 que nós poderíamos começar a partir das 14 horas, tá certo? Nossa pausa agora por conta desse caráter emergencial, né? Que nós precisamos nos reunir, porque eu não vou tomar decisão sozinho, junto de quem vai nos receber na ligação, tá certo? Então, após a manifestação do nosso vice-presidente, nós vamos interromper a plenária e voltaremos às 14 horas, ok? Na verdade, presidente, esse já foi contemplado na sua fala com relação à participação do nosso conselheiro de Pro Alagoas, Cristiano. Eu já tinha falado com ele. O Cristiano tem muito a contribuir nessa questão da fiscalização, porque está vivendo e vivenciando essa área, né? Já participa de outro conselho. Então, é aquilo que já tinha falado, Cristiano. Então, você pode sim dar a sua contribuição, mas a gente precisa também, quanto conselheiro por Alagoas, consensar assim, até uma meta dessa, né, para a gente fazer com que a gente chegue aos nossos profissionais. Obrigado, Cristiano, parabéns pela ponderação aí. Ok, gente, vamos interromper nossa plenária, porque a gente precisa de tomar uma decisão, tá certo? Temos que responder até meio-dia e retornaremos às 14 horas, tá certo?